Olá, turma! Para a gente finalizar os exercícios propostos da página 79, nós vamos responder a questão de número 5. Então, vamos lá. Diz o seguinte, a questão de número 5. Determine Mzinho para que o ponto Mzão, né, de coordenadas Mzinho e 5, pertença ao OA. Então, aqui é o seguinte, pessoal. Nós temos Mzinho como sendo o valor de x, né, a primeira coordenada do ponto. E o que acontece? Quais são os valores, né, ou qual o valor de Mzinho para que esse ponto pertença ao eixo y, ao primeiro quadrante, ao segundo quadrante e por aí vai. É isso que a questão quer. Então, na letra A, para que esse ponto pertença ao eixo y, olha só, muito tranquilo, basta que mzinho seja igual a zero, né? Porque todo ponto que está sobre o eixo y tem coordenada x, que é o mzinho aqui desse ponto, igual a zero. Então, essa é a resposta aí da letra A. O nosso m tem que ser igual a zero. Show? E para esse ponto estar no primeiro quadrante? Muito simples, ó. Todos os pontos do primeiro quadrante, tanto x quanto y são valores positivos. O 5 aqui, que é o valor de y, já é um valor positivo. Então, basta que m seja um valor positivo, certo? Em outras palavras, né, o m deve ser maior que zero. Perfeito? Então, para que esse ponto agora na letra C pertença ao segundo quadrante, pessoal? Muito tranquilo, olha só. No segundo quadrante, a coordenada do x sempre é um valor negativo, tá? Nós já vimos isso. Então, basta que esse mzinho aqui, né, seja um valor negativo, né? Ou seja, um m menor que zero, certo? Qualquer valor m negativo, menor que zero, o ponto vai cair aqui, ó, no segundo quadrante. Na letra D, quer que o ponto pertença à bissetriz dos quadrantes ímpares, certo? Ou seja, essa bissetriz aqui, ó, que passa, né, no primeiro e no terceiro quadrante. Nós vimos que todos os pontos que estão sobre essa bissetriz, né, terão coordenadas iguais, né? O x vai ser igual ao y. Então, se ele já deu o y valendo 5, o m obrigatoriamente tem que ser igual a 5. Está aí a nossa resposta, certo? O m tem que ser igual a 5. Show. E para o ponto pertencer à bissetriz dos quadrantes pares, pessoal, nós vimos que todos os pontos que estão sobre a bissetriz dos quadrantes pares, eles são o quê? Muito bem, são opostos, certo? Se o y é 5, o m obrigatoriamente tem que ser menos 5. E é isso mesmo, né? Nós temos que ter o mzinho igual a menos 5, tá? Aqui nossa resposta. E como é que a gente faz, né, para esse ponto, né, cair aqui no terceiro quadrante? Vocês vão observar que isso vai ser impossível de acontecer. Por quê, professor? Ora, porque todos os pontos que estão aqui no terceiro quadrante, tanto o x quanto o y, são negativos. Se ele já deu aqui o y sendo positivo, então não tem como o ponto, né, cair aqui no terceiro quadrante, independente do valor de m. Então, desse modo, né, a gente pode dizer o seguinte, que não existe, tá? Ó, esse símbolo aqui, ó, esse ezinho cortado, significa que não existe mzinho, né, que faça com que esse ponto caia aqui no terceiro quadrante, tá certo? Então, é uma situação impossível, né? Não existe mzinho que satisfaça. Então, resumindo, pessoal, para que esse ponto esteja no eixo y, o m tem que ser igual a zero. Para que ele esteja no primeiro quadrante, o m tem que ser positivo. Para que esteja no segundo, o m deve ser negativo. Para estar na bissetriz do primeiro e do terceiro, tem que ser igual a 5, certo? E para estar, né, na bissetriz dos quadrantes pares, né, no 2 e do 4, tem que ser menos 5. E por fim, para estar no terceiro quadrante, isso nunca acontece, tá certo? É impossível. Então, show de bola, pessoal. A questão era basicamente isso que devíamos fazer, tá? Então, até a próxima.